Bom, estamos de volta com o programa Pense Saúde. Vamos às perguntas que chegaram de casa. Só que eu gostaria de finalizar o que a gente ficou falando, acabou finalizando no bloco anterior, que era sobre tratamento. E eu deixei no ar a seguinte pergunta. Às vezes a pessoa, depois que tem um certo resultado com o medicamento, fala, tô bom, e interrompe. Ou seja, não tem essa adesão ao tratamento. Ele deve ser contínuo, é um tratamento crônico, assim como é uma doença crônica, doutor Rafael? Sim, na maior parte das vezes a depressão ela tende a recorrer, a se repetir na vida do indivíduo, né? E o tratamento ele visa evitar a recorrência, grande parte das vezes. A gente atende um paciente, não é raro ele já ter tido outros episódios prévios, como é o caso da vinheta que a gente viu na reportagem, né? Exatamente, a pessoa já tinha tido um episódio prévio. Então, o que a gente precisa é de evitar o retorno dessa doença a qualquer custo. O foco do tratamento é esse, então, né? É esse. E muitas vezes não é possível a gente parar esse tratamento, porque o tratamento deixa a pessoa bem, funcionante. Ela está tomando uma medicação que pode ter algum efeito colateral ou não, mas diante dos benefícios, é claramente benéfico e preferível manter o tratamento. Entendo. Como se faz com qualquer outra doença, né? Essas doenças, você estava até citando no intervalo, às vezes a pessoa fica com medo de ficar dependente do remédio. Mas se aquele remédio que te fazer ficar bem, é como se fosse um diabetes. Né? É um tratamento... E é bom esclarecer que dependência mesmo, ou seja, viciado no remédio e se parar, entra até em síndrome de abstinência, fissura para tomar um remédio, para sentir bem, isso não ocorre com os medicamentos antidepressivos, ocorre com aqueles remédios mais tarja preta, aqueles calmantes. Mas os antidepressivos, em modo algum, causam dependência. Ele não tem esse efeito. O que o paciente, muitas vezes, uma boa parte também quer continuar, adere, porque a gente está falando dos que não aderem, mas tem os que aderem. Claro, É o seguinte, eu estou tão bem e ficando sem o remédio, eu tive uma recaída, fiquei tão mal que eu entendi e hoje eu tomo numa boa. Entendi. Como eu tomo o meu remédio de pressão alta, como eu tomo o meu remédio de diabetes, como eu tomo o meu remédio de tireoide. Certo. A pessoa pensa, então, é mais um. Também tem as pessoas que entendem. A gente está dizendo que tem muitos que não entendem, mas tem muitos que entendem. Mirem-se nos que entendem. Às vezes aprende pela dor, né? Vamos às perguntas de casa. Bom, o Eduardo do Santa Teresa, ele disse que é o seguinte, eu já até falei os medicamentos, não vou falar, mas ele diz, o psiquiatra receitou um medicamento, o neurologista receitou outro. Ele gostaria de saber, é conveniente tomar os dois ou não? Acho que o conveniente seria, bom, vamos lá, o que vocês acham? Conversar com os próprios médicos, né, que receitaram? Particularmente é salutar que a pessoa tenha... Existe um ditado na medicina que você tem um médico, você tem um médico. Você ter dois médicos, você tem meio médico. Você ter três médicos, você tem médico nenhum para a mesma doença, para o mesmo grupo de doenças. Ou seja, você ter... Para tratar a depressão, para tratar a hipertensão, diabetes, você tem três... Então, ou seja, a pessoa deve sempre procurar firmar num profissional, desde que a pessoa goste. E esclarecer, olha, tal médico, o psiquiatra me receitou isso, o senhor está me receitando aquilo, posso tomar os dois? Em que horário? Às vezes vai num médico para uma coisa, no outro médico para outra. Seria a depressão, o outro seria um quadro de enxaqueca, dor de cabeça. Por exemplo. E aí acaba se falando do sintoma depressivo, o outro médico, na ânsia de ajudar o sofrimento daquela pessoa também. E aí fica aquela coisa, o ideal é saber separar as duas áreas e, se possível, até o diálogo. Elas conversarem. Exatamente, o diálogo entre os profissionais. A Carla do Santa Inês, a gente falou essa dificuldade do diagnóstico, ela pergunta quais os sintomas ou sinais que comprovam a depressão. Bom, a história clínica, né? Além do exame do paciente, né? No momento da consulta, é a história mesmo que ela apresenta, né? A gente pode colher isso tanto através do paciente quanto através de familiares, pessoas próximas, né? Mas realmente vai ser a história, a evolução, a apresentação dos sintomas ao longo da história de vida daquele indivíduo, a situação, né, que ele está vivendo naquele momento e o exame clínico, né? No momento da consulta. E até que ponto aquele estado dela também está incomodando ela, né? Atrapalhando a vida dela, né? Mas é frequente a pessoa não buscar ajuda, né? A gente vê isso com uma certa frequência, né? A pessoa não busca ajuda, apesar de estar muito mal, acometida, né? A Cleusa, do bairro Dourado, tem 65 anos e diz que desde os 18 toma medicamento para depressão.
E ela tem também transtorno bipolar, síndrome do pânico e toma 2 medicamentos. Ela não sente melhoras, ela já teve inclusive 4 desmaios. Ela gostaria de saber o que fazer para melhorar e se ela deve procurar um neurologista por causa dos desmaios. Ou será que o desmaio pode ser também por causa da depressão ou dos medicamentos? Eu vou até deixar aqui, porque eu não gosto de ficar falando nome de medicamento no ar, não, mas eu dou para os médicos olharem. Se essa senhora realmente padecer de transtorno afetivo bipolar, é uma doença crônica que tem que ter um tratamento praticamente para o resto da vida. Então, ela deve, é o que eu disse na resposta anterior, ela deve se fixar num profissional e aí sim vai dialogar com esse profissional para que possa encontrar o porquê do insucesso. E no caso dos desmaios, pode ser, inclusive, assim, por causa de medicamento, efeito colateral ou não necessariamente? Acredito que não. Né? Tudo é possível, mas eu pessoalmente acredito que não. Possa ser um quadro de outra doença neurológica. Aí deve sim procurar uma avaliação neurológica. Né? Se for uma perda de consciência, pode ter alguma outra doença. Tem que aprofundar esse exame, claro. Né? Pode ser uma condição neurológica, pode ser efeito colateral, pode ser até do próprio quadro psiquiátrico. Entendo. A Flávia, lá de... Ela diz o seguinte, Ribeirão de Abreu, não é isso? Ela está com muitos problemas no trabalho. Tendo insônia, só pensa em ficar doente para não precisar ir trabalhar, mas ela não pode deixar o emprego, ela precisa do emprego. Ela diz o que fazer. Como diz na roça, a sinuca de bico. Porque realmente é o grande conflito do trabalhador brasileiro e de outros vários países, que a pessoa necessita do ganho, às vezes um ganho pequeno, mas ela precisa daquele rendimento para o seu autossustento, para o sustento da sua família. E aquilo que ela está trabalhando é extremamente penoso, a pessoa não gosta, ela não tem aptidão para aquilo, emocional, técnica, etc. E aí realmente é uma resposta complicado, né? Difícil de dar. Se eu tivesse a resposta fácil para dar, né? Mas... Maria Fernanda, de Cidade Nova, diz que foi casada durante 10 anos, teve 3 episódios de depressão. Se tratou e há 15 anos ela já não tem mais nada. Mas ela pergunta, é possível ter novamente? É possível. 3 episódios depressivos, a chance de você ter um novo episódio é muito grande. Se não me engano, beira os 50%. Né? É uma chance bastante elevada com 3 episódios prévios. Agora, a partir do momento que a pessoa já teve, já reconhece como que ela fica, também ela fica alerta. Epa, pode ser que está voltando, deixa eu procurar ajuda. É importante ficar em alerta. A Beth, de Ibirité, tem câncer, está em tratamento com câncer e ficou com depressão. E ela diz que sente uma queimação na cabeça e também na orelha. Ela gostaria de saber se isso pode ser sintoma da depressão. Mas ela não falou que o tratamento, bom, enfim. Bom, esse tipo de queixa, né, tão específico requer realmente uma avaliação pormenorizada. Né? Eu não sei se ela está em tratamento quimioterápico, radioterápico, que tipo de tratamento que é. Buscar saber se isso não é um efeito colateral do tratamento, exatamente. Se isso não é uma outra condição médica. E aí entram os exames que são fundamentais. Né? Em psiquiatria a gente usa muitos exames, sim, mas para excluir outras causas neurológicas, enfim, hormonais, hepáticas. Né? Tem uma série de coisas que podem estar acontecendo, neurológicas, né, inclusive. Então, assim, ela precisa realmente de aprofundar nessa diferencial, investigação. Né? E é interessante. Então, os exames pedidos pelo psiquiatra não são para diagnosticar, não são para definir, não é para achar a depressão, é para excluir outros, né? Para então, sim, pensar. E só para finalizar, a Leia, né, do bairro Fernão Dias, ela fala do Dr. Paulo como médico, parece que você foi médico da família, ou dela, não sei, um médico maravilhoso, e agradeço, ela falou aqui do meu cabelo que eu cortei, obrigada. O nosso tempo acabou? Não queria fechar, enfim, acabou. Gostaríamos de agradecer a presença, a participação, e eu acho que o importante é o seguinte, as pessoas ficarem atentas que, primeiro, depressão é uma doença que precisa ser tratada, porque senão ela pode se agravar, e que não necessariamente é a melancolia, a tristeza e o choro que vão ser os sintomas e sinais que vão aparecer.
né, conforme os médicos explicaram aqui ao longo do programa. Então, sentiu que está tendo prejuízo, procure ajuda e se ajude. Admita que você precisa de ajuda. Nós não somos super-homens, né? O Pense Saúde de hoje chegou ao fim, mas você pode rever este programa terça-feira, às 5 da tarde e também pelo nosso site a qualquer momento. Eu agradeço a sua companhia, mas espero você no próximo Pense Saúde, que é uma parceria da Unimed BH com a TV Horizonte. Tenha uma ótima semana, paz no coração e Pense Saúde sempre.